O poder, a arrogância e a ganância. Esses conceitos, quando se juntam, eles podem trazer a queda não só da própria pessoa, como também das pessoas em sua volta. Quão longe uma pessoa, um clã ou uma nação consegue ir seguindo esses ideais maliciosos? Além do mais, quão desgostoso e agoniante é conviver nesses dias de guerras contínuas? Reiki Monogatari é uma adaptação com contexto histórico baseada em uma obra bem importante e até um pouco antiga, O Conto dos Reiki, no qual relata os conflitos entre os clãs Taira e Minamoto durante as guerras Genpei. E bem, apesar da minha pessoa não ter tanto conhecimento sobre o assunto, é inegável o fato de que tal conto possui um valor de destaque, refletindo várias coleções de histórias e perspectivas do passado e compilando as mesmas para criar conhecimentos e percepções sobre os acontecimentos históricos. Reiki Monogatari foi criado com o intuito de apresentar uma nova perspectiva sobre o clã Taira. O enredo ele é contado de forma leve, mas com uns momentos um tanto que profundos, e os acontecimentos são explicados de diferentes maneiras e também diferentes níveis. Biwa, a protagonista da história, serve como a mediante entre os acontecimentos que são ocorridos. Biwa também é o nome de um instrumento japonês que a personagem toca, e o mesmo é usado para desenrolar alguns acontecimentos marcantes da obra. Com a Biwa, nós passamos a enxergar o sentimento dos integrantes do clã diante das formas de governo que o líder proclamava. Biwa é uma pessoa peculiar e especial. Seus olhos são capazes de enxergar o futuro, concedendo ao telespectador pistas sobre o que pode ser aguardado na história. Mas bem, é aqui onde as coisas ficam destacadas. O anime busca, acima de tudo, as emoções. Ver o futuro pode ser interessante, mas também pode machucar. Saber o que te espera pode incomodar mais do que parece. Ao conceder a habilidade de enxergar o que está além da nossa frente, começamos a temer pelo futuro, nós choramos pelo passado e nos preocupamos e duvidamos constantemente do nosso presente. Reiki Monogatari é uma obra sentimental com a presença de bons momentos melancólicos. Ao nos aproximar dos personagens, nós começamos a nos preocupar com as situações que estamos passando e até onde essas situações podem nos levar. Os personagens, apesar de serem bem parecidos e até um pouco básicos, eles possuem o seu respeitoso espaço na obra. A ideia desse quadro é simplesmente introduzir e recomendar o anime enquanto ele ainda está lançando. E já que eu terminei de falar sobre as partes mais importantes e também mais sérias que compõem o início da obra, eu vou pegar o que eu acabei de falar sobre a simplicidade e semelhança dos personagens, e eu quero começar a falar aqui a parte que eu mais gosto em um anime, que é basicamente os detalhes técnicos da adaptação, e que por sinal são bem destacáveis e também bem complementares em Reiki Monogatari. Começando pelo visual, o estilo de arte sutil com paletas bem claras e bem delicadas, elas remetem bastante aos traços de artes tradicionais japonesas. Apesar de simples, essa simplicidade contribui para a criação de momentos fluidos e caricatos, fazendo com que, por exemplo, a expressão dos personagens sejam mais trabalhadas, dando uma qualidade única para a obra. Durante a nossa jornada episódica, nos deparamos com paisagens que acariciam nossos olhos com tamanha beleza natural. Mas quando eu falo sobre paisagem, eu não estou me referindo somente a praias ou floresta ou coisas do tipo, mas também estou me referindo a cidades e as casas e tudo mais. Tudo é bem caracterizado e me traz uma sensação meio que de conforto e refrescância. Uma coisa que eu sempre penso em um anime é que o traço ele ajuda a nos entender melhor com a história, com a situação e também com os sentimentos e com a obra em si. Em Reiki Monogatari, o traço delicado me traz um sentimento de fragilidade, de que tudo que eu tô vendo ali pode ser, ou talvez vá, ser facilmente desmanchado, principalmente por conta das coisas que estão acontecendo em nossa volta. Esse sentimento ele fortalece os momentos melancólicos que o anime nos apresenta. Tem uma coisa que é igualmente ou talvez ainda mais importante de se falar, que é basicamente a direção sonora de Reiki Monogatari.
sendo ela simplesmente incrível de se ouvir. E também vale lembrar que quando eu estou falando sobre direção sonora, eu não estou me referindo somente à soundtrack, mas também aos efeitos sonoros em si. Na busca pela profundidade das emoções, o anime ele nos conforta com deliciosas cenas de tranquilidade, acompanhadas de uma soundtrack bem amigável e também bem confortável de se escutar, fazendo com que entremos mais naquele determinado momento. Os efeitos sonoros que a gente escuta ao longo de tudo nos fazem curiosamente sentir a cena através da audição. Chega a ser até um pouco engraçado e talvez até esteja ficando meio doido, mas sei lá, esse é o sentimento que eu sinto a respeito da direção sonora do anime. De qualquer jeito, vai por mim, é um baita show pra se escutar. Por último, nós temos a direção de roteiro, que por sinal, eu acho ela muito bem dirigida. O anime, ele constantemente nos leva de um lugar pro outro, e esse lugar pode ser tanto em uma questão de ambientação quanto de um sentimento. Vivenciamos as 3 estações do tempo ao assistir Reiki Monogatari. Somos trazidos do presente pro futuro, do futuro pro passado e do passado pro presente. Mas claro, essa experiência ela não é feita de forma literal. O anime ele tenta buscar conceitos visuais e narrativos para expressar essas ideias. Como a possibilidade de ver aqueles que se foram através da perspectiva de um personagem, remetendo ao passado, ou quando uma figura toca com seu instrumento, uma melodia conturbada a respeito de feitos que estão sendo realizados ou que brevemente vão ser, remetendo ao futuro receoso. Misturando o estilo artístico com a sonoridade da obra, mas a direção das situações e dos períodos de tempo, Reiki Monogatari também apresenta uma abertura e encerramento repletos de sentimentos escondidos através das letras e dos sons. A abertura traz uma breve sensação de alívio e esperança ao presente, ao mesmo tempo que mantém paralelamente uma certa insegurança sobre o futuro. Já o encerramento, diferentemente, passa uma repleta melancolia e até uma frieza, um sentimento crescente de deslocamento e confusão. No fim, ambas se complementam e conseguem abrir e fechar com graciosidade cada episódio que assistimos. A seguinte afirmação que eu vou dizer agora, ela é puramente interpretativa por minha parte, mas, pra mim, a abertura ela condiz com o sentimento de esperança que as pessoas do clã Reiki tinham em meio aos acontecimentos que vemos e que viam. E depois de vivenciar as ações que são indagadas em cada episódio, no fim, aquela esperança ela retorna a uma sensação de dúvida, deixando com ela apenas uma perspectiva unificada, de agonia e descontentamento. Com a junção de uma ótima direção artística e também sonora, momentos tristes, preocupantes e também felizes, eles conseguem ser cumpridos de maneira excelente, consolidando o objetivo da obra de passar uma visão sentimental em questão dos Reiki. O que eu vou falar agora também é totalmente interpretativo, mas vocês se lembram quando eu falei que o traço do anime ele complementa o que devemos sentir, enquanto que os efeitos sonoros ajudam a sentir? Bom, é quase que na mesma pegada. Ao assistir Reiki Monogatari, eu me sinto deitado em uma correnteza de um rio, próximo a uma praia ao entardecer. É como se eu estivesse imóvel por conta da melancolia, em que a água que transborda e passa diante de mim são os delicados momentos que o anime proporciona. Bom, é um pouco de viagem, mas de vez em quando alguns animes eles me passam essas sensações meio diferentes. Reiki Monogatari marcou sua estreia na temporada de outono de 2021, e até o momento em que gravei esse vídeo, ele ainda está sendo lançado. Em geral, é uma obra bem leve e também bem delicada, mas bastante curiosa e que merece ser apreciada. É um conto único, e por enquanto eu julgo como um dos mais subestimados dessa temporada de anime. Vale relembrar que a intenção desse quadro é simplesmente introduzir o anime e recomendar enquanto ele ainda está lançando. Tudo que vocês escutaram é baseado na minha experiência ao longo dos 5 episódios que lançaram até agora.
É claro que o anime ele pode sofrer mudanças, ou talvez ele possa mudar totalmente o seu ritmo até o final de tudo. Mas, caso isso aconteça, talvez eu tente fazer um outro vídeo comentando sobre. Mas em geral, esse é Heike Monogatari. É um anime que eu estou gostando muito de acompanhar, e essa é a experiência que eu estou tendo ao ver ele até o momento. Essa é uma das minhas recomendações para quem está assistindo os animes da temporada de outono de 2021. Mas, e então? O que você achou? Vamos vivenciar os reikis?